Retomando então o curso, o modelo de qualidade da água da bacia, não só do rio, mas de toda uma bacia, você precisa ter módulos que representam o escoamento em rios, módulos que representam a produção de carga difusa. Você vai ter que ter as cargas pontuais e vai ter um módulo de rios e reservatórios. Dessa forma você compõe e pode simular qualquer bacia. As formulações, o problema não é o nome do modelo, o nome do modelo geralmente retrata a combinação de algumas equações, mas as equações geralmente são bem definidas e que eu vou mostrar os tipos de equações que tem. E cada modelo faz composições dessas equações. Depende do seguinte característica do sistema simulado, nível de precisão desejado em função de objetivo de projeto, dados disponíveis sobre o sistema e da disponibilidade de metodologia para representar os processos identificados. A representação dos processos é aquilo que eu falei, rios e reservatórios, depende das seguintes características: quantidade de condições hidrológicas e hidráulicas e condições químicas e biológicas. No modelo, geralmente a bacia hidrográfica é representada em subsistemas com os seguintes: subsistemas subbacias, rios, reservatório, lago ou sistema costeiro. Estrutura: a bacia denominada dada parcela que contribui para os rios considerada de forma integrada. O trecho de rio é discretizado no modelo, já que dentro dos módulos de bacia existem também trechos de rios. Muitas vezes se considera nesse aqui a produção de um conjunto de uma bacia e depois você discretiza os trechos de rios principais. Trecho de lago e reservatório, onde você tiver esse sistema. E costeiro, quando existe influência de jusante. Então, uma série de precipitações das bacias com cargas pontuais, modelo chuva-vazão, modelo de carga difusa, série de cargas DBO de nitrogênio e fósforo, e modelo de qualidade da água dos rios também, série de vazões locais, modelo de disponibilidade de demanda, uso da água. Esse modelo permite simular e obter os indicadores de qualidade da água nos pontos desejados. Tipos de modelo: você tem o modelo concentrado, que é aquele modelo em que a concentração é única em todo o reservatório. Os modelos mais antigos, o Vollenweider, que fez análise de lagos, estuários, usava esse modelo concentrado. Qual a limitação dele? Você não vê a variabilidade da concentração nem ao longo do reservatório, você admite uma concentração única. Ele é útil em alguns casos, e em outros casos que precisa mais precisão, você pode usar um modelo unidimensional, que é calcular a concentração ao longo do reservatório, ou unidimensional no perfil do reservatório. Normalmente, esse aqui é mais usado que esse aqui, por causa da estratificação térmica e da variação da concentração na vertical. Então, depois desse modelo, normalmente pode-se utilizar com maior precisão o modelo unidimensional na vertical, que retrata, então, as concentrações por camadas. Depois você tem o modelo bidimensional, que tem longitudinal e vertical. Na dimensão longitudinal e na vertical. Ou modelos bidimensionais no plano, que é na longitudinal e na transversal, dependendo do que você quer conhecer. Por exemplo, um lago muito profundo, você vai usar esse modelo. Um lago mais raso, você pode usar esse. E, finalmente, você pode usar um modelo tridimensional que trabalha todas as dimensões. Cada vez fica mais complexa a formulação e também precisa de mais informação para melhor ajustar ou analisar esses modelos. No rio, você pode ter modelos concentrados unidimensionais ou bidimensionais no plano do perfil, ou tridimensionais são mais raros. Porque quando sai de um rio para um lago, você provavelmente vai precisar de um modelo bidimensional no plano. Quando você chega perto do mar, provavelmente você precisa de um bidimensional no perfil, por causa da estratificação ou de
de sais. E quando você tem sistemas costeiros, lagos muito profundos, te interessa o modelo tridimensional. Existem alguns modelos de rios, como o Qual 2E, que é mais antigo, desde os mais antigos que utilizam, que ele trabalha em regime permanente de rios. E tem outros, ao longo do tempo saíram N modelos usados para reservatórios, etc., que reproduzem esse tipo de formulação. Os primeiros modelos quadrados simulavam só OD e DBO. Os modelos evoluíram introduzindo ciclo de nitrogênio e fósforo, produção de águas e outros componentes. Para problemas específicos, são desenvolvidas rotinas especiais que consideram, por exemplo, inundação de mata, acréscimo de carga orgânica por decomposição vegetal. A principal dificuldade tem sido na obtenção de dados que validem os modelos, na melhor formulação de determinados parâmetros e na complexidade de certos processos que não são representados matematicamente de forma adequada. Modelo de qualidade da água de grandes bacias, esse aqui é um exemplo que eu vou mostrar, que tem o módulo de quantidade e o módulo de qualidade. O módulo de quantidade de discretização em bacias e trechos de rios. Aqui, por exemplo, a caracterização da bacia, essa é uma bacia do rio Taquari, no Pantanal, tem 30 mil quilômetros quadrados, e foi feito a cobertura e uso do solo, tipo de solo, e juntando os dois tipos, se criou 6 classificações de caracterização da bacia. Aqui a configuração da bacia em termos topográficos, e aqui é a discretização em módulos, onde cada um dentro desses módulos você pode ter os 6 classificações de tipo e uso do solo. Em cada módulo você pode fazer o balanço hídrico do ponto de vista quantitativo, em cada um dessas classificações dentro de cada módulo. E fazendo evaporação, precipitação, escoamento superficial, subterrâneo, etc. E depois, de cada módulo daquele, ele escoa pela rede de escoamento. Aqui é o balanço vertical de cada bloco, você tem evaporação, precipitação, escoamento superficial, subterrâneo, escoamento de base. E depois, na qualidade da água, você pode, com características da cobertura, calcular qual é a carga daquela concentração e da vazão correspondente de escoamento superficial, saber quanto está se deslocando pelo rio. Depois você tem de você gerar toda essa carga, você simula isso ao longo dos rios e dos reservatórios. Então esse é o exemplo da bacia do rio Taquari, no Rio Grande do Sul, é outro Taquari agora. Também de 30 mil quilômetros quadrados. Aqui só uma configuração geral. Aqui a bacia, pega uma parte do estado. Né? Aqui a localização dos municípios todos. Alguns municípios muito grandes que pega a parte muito superior. Aqui a topografia da bacia, muito íngreme. Aqui o uso do solo, principalmente pastagem, floresta, muita floresta, alguma agricultura, urbano e água. Aqui você tem a discretização da bacia dos postos. Aqui as usinas previstas, tinham sido previsto um monte de usinas, não foram feitas todas, mas foram previstas várias usinas. Aqui as indústrias, identificadas todas. Depois a população, o monitoramento de qualidade da água, onde tinha postos de monitoramento. Esse aqui é o ajuste do modelo hidrológico, chuva-vazão, para um posto de 15 mil quilômetros quadrados. Aqui a vazão observada e calculada. Aqui era a geração da vazão num outro local, numa bacia menor de 4 mil quilômetros quadrados. Você veja que ele ajustou vários postos em todo o conjunto da bacia. E aqui mostrando quanto o escoamento subterrâneo e qual é o escoamento superficial. Você veja que é uma bacia que o solo é muito pouco profundo, quase tudo gera escoamento superficial. O vermelhinho aqui representa o subterrâneo e o superficial
a parte superior. Aqui o detalhe da estiagem. Né? Depois aqui, ajuste do modelo quanto à qualidade. Esses pontinhos são amostras realizadas no tempo, num determinado local, de fósforo e como o modelo reproduz isso aí, que não é ruim, é aceitável. Aqui o oxigênio e também a simulação. Perfil de oxigênio dissolvido em alguns pontos. Perfil de fósforo. Aí se estudou alguns cenários, período de análise, 100 usinas hidrelétricas, projeção de curto prazo, 4 energias hidrelétricas, depois projeção a longo prazo, 38 hidrelétricas. Então se fez cenários de análise. Aqui a discretização no rio principal, e se cada um da análise, a taxa de crescimento adotada na população e o coeficiente de majoração da indústria. Você tinha que estudar cenários futuros. E aqui um pouco dos cenários. O que eu observava claramente, não é uma bacia com grandes poluições, tem só próximos às cidades, e na realidade os reservatórios não tinham um impacto muito grande também, porque não eram reservatórios com grandes volumes. Mas eu não me lembro mais dos cenários. Aqui a concentração acho que é de oxigênio, nitrogênio, né, para os diferentes cenários. Eu confesso que eu não me lembro mais dos detalhes da avaliação. Aqui resultados de IOD e DBO para cada um dos cenários. E aqui o perfil de IOD, mostrando que em alguns cenários, cenário 3, por exemplo, há uma redução muito grande nesse trecho da bacia do oxigênio. Bom, isso é para mostrar que existe potencial de você usar ferramentas dessas para fazer uma análise de conjunto numa bacia hidrográfica. Limites do modelo. O modelo de quadrado não capta as variações verticais da concentração do reservatório, porque nessa formulação o reservatório foi considerado do tipo unidimensional, longitudinal. Se eu encontro limitações maiores, detalhes maiores, eu faço um modelo específico daquele reservatório em detalhe maior. O efeito de transporte das cargas na subbacia deve estar superestimado devido à perda pelo transporte desconsiderado. Então, aqui, nas subbacias, nós não consideramos um decaimento dos nutrientes que provavelmente ocorreria em função do tamanho das subbacias. Efeito distribuído em cada empreendimento. Impactos do uso da água. Bom, então isso mostra, eu queria mostrar, a ideia era mostrar para vocês aqui esse tipo de formulação. Agora eu tenho 2 filmes que eu queria mostrar e... Pois não, tem uma pergunta ali antes dos filmes. No slide anterior, professor... Pois não. O efeito do transporte das cargas, que está superestimado, porque ele vai se perder e deposita, né? Aí eu queria saber um pouco como é que é essa questão de monitoramento e lidar com isso na questão da qualidade de água. Em rios, por exemplo, que eu trabalhei no Rio das Velhas, e você tem uma carga de poluição orgânica que é muito intensa. Aqui, até 2003, 100% do esgoto de Belo Horizonte era jogado no curso d'água, e você hoje tem cerca de 60% tratado. Mas o rio ainda tem um grande problema com essa poluição de fundo, e principalmente nos períodos de chuva, que revolve o fundo você tem, na realidade, 2 fenômenos quando chove mais. Um é a poluição da pluvial, que é bastante importante. E o segundo é a vazão que possa levantar essa parte que está no fundo do rio. Então, essa questão que é superestimada, no final, se você for ver... Não, mas é que isso aqui, o que eu estou mencionando, fundamentalmente, é que quando a gente pegou cada subbacia e viu a carga difusa,
nós não fizemos, em função do tamanho dela, uma deposição dentro da bacia, porque não vai gerar tudo na sua saída, aí uma parte vai ficar depositada. Era um detalhe a mais daquele tipo de formulação da carga de fusta, né? Não nesse aspecto. Nesse aspecto, não. Quando ele entra no rio, já está nas equações a formulação da deposição no fundo. Eu comentei isso porque na medida que você, por exemplo, hoje soluciona o problema, ainda que fosse 100% tratado, você teria uma carga dessa do Sem fundo dúvida. que vai ser... Como acontece com os lagos que vão sendo poluídos com o tempo. Então, como você vai tratar um lago que está bastante carregado de sedimentos de décadas, né? Tem gente, por exemplo, em alguns lugares que chegam a usar determinados produtos para selar o fundo dos lagos. No Rio já não dá para fazer isso. Não dá para bombear e voltar isso para a agricultura, né? Tudo tem custo. E alto. Professor. Sim, desculpa, pois não. Bom dia. Com relação para rodar esse modelo matemático, a gente precisa de uma rede de monitoramento de qualidade e disponibilidade razoável. Quais seriam os critérios? Por exemplo, pontos próximo à nascente e a jusante? O mais importante é que você tenha dados aonde você quer aferir o modelo, onde você precisa dos seus resultados dele. Porque o resultado vai ser melhor onde você aferir mais, né? Então, naqueles lugares onde você tem rede de monitoramento de qualidade da água, você vai poder aferir naqueles pontos. Para a parte de quantidade da água, você precisa de uma certa rede de pluviômetros e de precipitação. E alguns locais com vazão para poder ajustar o modelo. Que também, quanto mais próximo dos locais de interesse, é melhor. Então, sempre que você vai montar a rede de monitoramento, ela tem que estar próximo das zonas de teu interesse, onde você está aferindo as condições do rio, né? Sim. Só que na perspectiva da bacia hidrográfica, para rodar esses modelos, quando a gente faz uma bacia pequena, uma porção pequena, a gente consegue realmente rodar esse modelo, né? Mas numa perspectiva maior, por exemplo, uma unidade de gestão de recursos que a gente adota aqui em Minas Gerais, por exemplo, para a bacia do Rio Verde ou, sei lá, do Jequitinhonha, essas redes, a gente precisaria de algum critério mais próximo, assim, de pontos... Vou te dizer o seguinte, na informação, vamos às diferentes informações. Se você tiver uma cobertura de precipitação aceitável, eu acho que o Jequitinhonha e esses têm, poço de chuva não é um grande problema de dados, você tem a primeira informação importante. A segunda é a caracterização da bacia. Hoje, com as bases de dados que tem em geoprocessamento, você tem mais do que você tem o suficiente para isso. Desde o SRTM e outros, se você tiver, você consegue fazer uma discretização e uma avaliação do tipo e uso do solo da bacia. Então, isso não me parece um problema. Segundo, você vai precisar informações cadastro de indústrias, vai precisar caracterização das cidades, que também não é um problema. Se você não tem nada das cidades, você certamente tem informação do quanto é tratado, não é tratado, quanto tem de fossa cética e quanto que não é, para você saber o que de carga vai para o rio. Das indústrias, você precisaria do cadastro das indústrias e as informações sobre os efluentes dela para poder introduzir como carga. E teria uma rede de monitoramento de qualidade da água que permitisse ajustar nos pontos de interesse. Fundamentalmente seria esse tipo. A análise que foi feita nesse estudo, que nós mostramos para vocês, foi baseado nisso, quer dizer, foi feito os levantamentos, hoje você tem a base de divisão dos municípios, tem a mancha urbana, tudo isso você consegue. As dificuldades, muitas vezes, que pode ser um pouquinho maior, é conseguir informação das indústrias e das cidades. Hoje você também tem a base do SNIS, que te dá uma ideia,
em termos de caracterização. Então, permite você não vai ter uma precisão exata, mas você vai ter uma noção de bacia e depois você vai detalhar os trechos que te interessam mais. Eu tenho 2 filmes que eu quero mostrar. Um é daquele que eu queria mostrar antes do estratificação térmica. E o segundo é um estudo que nós fizemos algum tempo atrás. Não sei se vocês já ouviram falar tem um reservatório de Corumbá 4 ali no rio Corumbá, perto de Brasília. E esse reservatório, parte dele ia ser usado da água para Brasília, ia ser levada para Brasília. E naquela época, por demanda do IBAMA, foi simulado toda a bacia e a quantidade de fósforo no reservatório em função do tempo, né? Então, aí toda a bacia foi usado um modelo como esse, e no lago de Corumbá foi usado um modelo bidimensional, tá? E eu quero mostrar porque a saída do modelo é na forma de um filmezinho mostrando a evolução do fósforo nele. Vamos ver se eu vejo lá para a gente botar isso. Hã? Esse aí, pode tocar. Olha, vocês vão vendo que o rio está entrando com temperatura mais baixa e ele vai no de cima, que é a temperatura, né? E embaixo, oxigênio dissolvido, tá? Então, você vê que ele vai mudando a temperatura, né? Ela vai, o verde é subindo, né? E aqui ele vai piorando a qualidade da água com o tempo, ao oxigênio. É interessante, porque o que é isso? É uma simulação feita e depois, para cada intervalo de tempo, você faz uma imagem, depois você junta as imagens e gera o filme. Interessante. Esse eu peguei da internet. Não fomos nós que trabalhamos. Mas é interessante para mostrar como o lago vai se estratificando. Aí ele começa a recuperar, em função da temperatura. E aí ele vai melhorando o lago, que não é muito profundo. Não é tão raso também. Tá? Deixa eu ver, que eu tenho que falar para ela o nome do arquivo, que eu não me lembro agora como que está lá. Aí é o reservatório de Corumbá, e vocês vão vendo que tem um braço que entra, tem regiões que tem cidades que não tem tratamento de esgoto, que vão poluindo mais. Então, ele vai, lá em cima você pode ver que ele está variando o intervalo de tempo, e ele vai aumentando a quantidade de fósforo nos braços em função da carga das cidades. Foram 2 modelos, o modelo da bacia, aquele que eu mostrei, e o modelo bidimensional de reservatório. Então, o modelo de bacia fazia entrada nesse reservatório, e aqui ele foi cada intervalo de tempo gera uma imagem que é depois juntada no filme. Esse é interessante porque esse tipo de saída é visual, né? As pessoas conseguem enxergar. Tem um filme que eu não botei no conjunto, mas que se estudou a Lagoa Mangueira, no sul do Brasil, levando em conta o vento e simulando a fitoplâncton, para ver como que ele ia variando de acordo com temperatura, vento e etc. Que aí é a combinação de modelos de lagos com modelos de bacias, né? Acho que pode interromper, porque aí é só para vocês terem uma ideia da... Isso aqui é a simulação das áreas de inundação no Pantanal. Vocês vão ver no mês do ano embaixo, e à medida que, dependendo do mês do ano, como que ele vai inundando e esvaziando o Pantanal. Toda a bacia do Alto Paraguai, que tem 400 mil quilômetros quadrados, e essa parte é a parte do Pantanal. Aí foi feita uma combinação de modelos para simular o Pantanal também, que tem uma área de inundação, né? Vai dar uma ideia do visual, como que a área vai inundando ao longo dos meses dos anos.
Essa foi uma tese de doutorado. E, por sinal, o aluno ele programou teve que programar estruturado, usando, digamos, os vários processadores para poder aproveitar. Quer dizer, quando você programa, quando você vê esses computadores que têm vários processadores, quando você tem um processador só, é como se tivesse um cara só calculando e os outros preparando a informação. Quando você tem 4 processadores, é 4 caras calculando. Mas nem todos os programas aproveitam esse processamento paralelo, que se chama, né? Então você tem que programar para aproveitar isso. E dependendo do tipo de formulação, nem sempre dá para aproveitar. E com isso você consegue reproduzir áreas muito grandes, com grande quantidade de dados. O outro, inunda corte. Esse é sobre a simulação de parte. Isso aqui é a simulação de parte da Amazônia, que pega o Rio Solimões e o Madeira, se não me engano. E vai mostrando mês a mês como que as áreas vão sendo inundadas. Então, toda a bacia amazônica simulada e vai mostrando as áreas de inundação. A gente checou os resultados com imagens satélite. Tudo isso, você veja como hoje, com o computador, com imagens satélite, com informação, quanta coisa você pode produzir, né? Existem satélites que medem nível d'água, mas não é para rio estreito, é para rio largo, para mar. Mas já é uma grande informação. Imagina, cada vez que passa o satélite, você tem uma medição do nível d'água no rio, determinados rios. Então, tem informações muito ricas. Para você rodar esses modelos, você está usando um monte de informações que tem disponibilizado na internet, como tem um satélite que mede chuva, né, que é o TRIM. Você tem reanálise, que são modelos climáticos que pegou um monte de informação, traduziu elas e depois ajustou o modelo climático e depois gerou séries, interpolou séries. Tem uma base de dados da WMO do mundo inteiro, que tem alguns postos de chuva e climatologia. Então, você aproveitando essas informações e o SQRTM, que te dá uma base de características, tipo uso do solo do mundo. Ainda, um outro filme que esse último que está aqui, é o que eu mencionei da Wetland, só que ele é em inglês, vocês vão desculpar, mas é falado em inglês. Essa aí. Olha, isso aí é a Baía de São Luís. Ali é a cidade de São Luís, e aquela é a simulação dos fluxos de água que tem naquela área. Foi feito um modelo bidimensional de estuário, e simulado, e ele gerou todo esse fluxo aqui. Porque primeiro passo. O segundo passo é o modelo seguinte, que é o outro filme, que é o do DBO. E agora ele vai simular, primeiro com o modelo de fluxo, depois de transporte de massa, mostra o DBO, que é aquela parte mais amarela, a carga toda que vem de São Luís para o lago, para a lagoa, como ela vai e volta em função da maré, e onde ela se mantém poluída. É interessante que você aí tenha um visual completo do processo. Você poderia tratar esgoto e ver como que ficaria isso, né? Aí seria um outro cenário. Então, para você chegar nisso, você primeiro tem que reproduzir o fluxo para depois entrar na reprodução da qualidade da água. Bom, depois nós vamos ver o do Wetlands, aquele, infelizmente, parece que está... Nós vamos dar um jeito de funcionar. Que mostra, então, aquilo que eu mencionei para vocês do uso do banhado para tratar parte do efluente. Podemos voltar, então, para transparência? Onde que eu botei o... Ah, está ali. Bom, dando continuidade, impactos do uso da água, nós já colocamos isso anteriormente.
efluente industrial, pluvial das cidades, águas pluviais e águas agrícolas contaminadas, efluentes de criação de animais com aves e suínos, efluentes de mineração, impactos sobre sistemas hídricos devido a obras hidráulicas, alteração de sistemas hídricos como rios e lagos. Esse é o conjunto potencial de impactos que podem ser gerados no nosso sistema hídrico. O que eu mostrei até aqui, do ponto de vista de qualidade da água, é como que a gente pode identificar isso através de indicadores e como que a gente pode representar isso em função de cenários de diferentes impactos que possam ocorrer. Os impactos do uso do solo, erosão e sedimentação devido à prática agropecuárias, urbanização, mineração, outros, construção de infraestruturas como estrada, pontes, diques, desmatamento e reflorestamento, urbanização, queima de matas e florestas, impacto sobre águas devido à mineração. Tudo isso é um conjunto de uso do solo que pode produzir impacto para jusante. Impacto do desenvolvimento urbano. Bom, aí que nós começamos a ver a nossa sujeira, né? Olha esse canal aqui. Resíduos sólidos. Você está fechando um canal desse, seguramente você vai ter que abrir algum dia para poder limpar. Porque o grande problema do conduto fechado é que depois isso aqui você vai entupir e vai inundar fora dele. Né? Olha a erosão do solo, desenvolvimento urbano. O esgoto nos rios. E a contaminação de águas pluviais. Aqui, para vocês terem uma ideia, imagine que isso aqui é um relógio em que cada 5 minutos tem uma garrafinha coletada de amostra. Na 15 minutos da hora começa a chuva. Olha a cor das garrafinhas e depois de um certo tempo, olha a cor da garrafinha. Significa o quê? Que no início da chuva você tem a maior parte das cargas poluentes. Então isso é para caracterizar o cenário de qualidade da água pluvial. O que acontece nas cidades? Nós estamos num ciclo aqui de contaminação entre nós, aumento da magnitude das vazões e da frequência de inundação, aumento da erosão de sedimentos, qualidade da água ruim dos rios, contaminação de mananciais, falta de serviços adequados e qualidade de vida ruim com doenças e amenidades. A área urbana vai buscar fontes de água, tem a precipitação, tem inundação e tem todos esses sistemas jogando nas fontes de água o seu efluente. Então, esse é um ciclo de contaminação. Causas principais: desenvolvimento acelerado de desordenado com ocupação de áreas de risco e áreas regulares. Em 2050, a população crescerá 3 bilhões e a população urbana 3,6, chegando a 70% da população total. As cidades tendem a possuir 70% de área impermeável, que aumenta 6 vezes a vazão pré-existente. A cobertura de coleta e tratamento de baixa nos países em desenvolvimento, serviços deficientes sem metas adequados, com baixa recuperação de custos, sem fiscalização. Então, esse é o conjunto de causas que levam àquele cenário. Você chega numa área urbana e vê uma coisa como essa. Isso aqui não é um problema, é um conjunto de problemas integrados. Se você chega, como aconteceu comigo, eles pediram para mim ajudar eles a fazer um projeto de drenagem aqui. Eu falei assim, mas isso não é um projeto de drenagem. O problema não é só drenagem. Aqui você tem resíduo sólido, você tem problema de esgoto, abastecimento d'água, reassentamento, recuperação urbana. Tudo integrado num único problema. Mas como é que nós, sociedade, estamos organizados para atuar sobre isso? Nós temos 5 ou 6 departamentos diferentes na cidade para cuidar, cada um de um pedacinho disso. Qual é a probabilidade de que esses 5 ou 6 departamentos trabalhem juntos para resolver isso? 0. Não é? Vamos fazer uma analogia. Você está na UTI. Tem 3 ou 4 problemas diferentes que precisa ser tratado. Você tem 3 ou 4 médicos diferentes. Se nenhum conversa com o outro, qual a chance de você viver? Muito baixa. Então, é o que acontece nas cidades. Os problemas não são vistos de forma integrada. São vistos
de forma inseparável e que um gera problema para o outro. Esse é típico do cenário de todo o dia da cidade. Conseguir conversar. Porque o ser humano é tribal. Por natureza, ele é tribal. Basta ter duas pessoas que já começam a criar confusão. Muitas vezes um só cria confusão com o seu próprio ego, mas com dois já começa. Então, nas entidades é isso, é gestão de pessoas. Porque, mas aqueles caras lá são do setor tal. Não dá para conversar porque são do outro. Aí nunca vai ter integração de jeito nenhum, porque o espírito é desintegrado. Né? Pois não, vou falar. Alguém está com a... Bom dia, professor. É só observação com relação a isso. Aquela vez teve problema de coleta de lixo lá em São Paulo. Aí falou-se que a limpeza urbana, cada um é uma empresa. Quem faz a varrição é uma empresa, a coleta é outra empresa. É um quebra-cabeça. Eu fiquei impressionado, assim, né? A coleta do resíduo é outra empresa. Você sabe quantas empresas cuidam de drenagem urbana na cidade de São Paulo? 63. Não tem como. Qual a chance de dar certo? É zero. Zero. Não é possível que nós sejamos... Isso não é mal só do Brasil, é o mundo inteiro as pessoas... O ser humano é complicado. Por que as empresas que dão resultado fenomenal? É porque elas conseguem fazer que as pessoas conversam entre si e se respeitem para produzir algo que tenham como meta o produto que vai entregar e não a beleza de cada um. Né? Então, esse é um processo. Por isso que eu digo o seguinte, uma vez eu estava numa consultoria no Paraguai, eles estavam criando a Secretaria de Saneamento. Falei assim, aí como que você pretende fazer? Não, eu vou botar o departamento de hidrologia, de saneamento, de água, disso. Eu falei assim, você está louco. Você vai botar quantas igrejas aqui? Eu falei assim, ele falou, por quê? Não, cada um desses caras vai brigar com o outro e nunca vai se entender. Então, como que eu faço? Falo assim, qual é a lei? Diz o quê? Diz que quais os atributos que você tem que entregar para a sociedade? Quais são eles? Esse e esse. Então, organiza por isso, organiza pelo produto que você tem que entregar para a sociedade. Depois, você pega as pessoas para trabalhar para esses objetivos. E não elas seriam o objetivo. E depois, você tem que fazer com que as pessoas girem de cargo pelo menos a cada 2, 3 anos. Elas não podem ficar no mesmo lugar permanentemente. É o princípio da destruição. Tá? Nesse sentido, dessa conversa da questão da integração, o senhor acha que se tivéssemos uma política única de meio ambiente e recursos hídricos, teríamos resultados mais efetivos? Ou essas políticas separadas, integradas, funcionaria melhor? Eu diria o seguinte, você precisa de integração nesses processos. Portanto, como você vai integrar isso, se é no começo, no fim, no meio, é uma maneira de caracterizar. O que não pode é criar as igrejinhas. Entende? Esse que não pode, porque o que você tem que perguntar é o seguinte... O meu objetivo é resolver um problema. O meu objetivo não é, o conforto de cada pessoa. Ele está sendo pago para trabalhar. Né? Então, eu acho que a meta de uma pessoa quando entra num trabalho é produzir para quem ele foi contratado. Parece óbvio, né? Mas não é. Né? Então, isso que acontece. O que acontece hoje que se desvirtua, principalmente no setor público, não porque o setor público, que as pessoas... Não é as pessoas nem nada. É que o setor público não tem dono. E tem empresa que acontece isso quando o dono está distante também. Tudo é uma questão de foco. Tem empresa que não vai dar certo porque não teve foco e se desandou. Só que empresa quebra, o setor público não. Então, a organização desse processo não é simples. Eu não estou criticando todo mundo, estou criticando como o ser humano funciona.
O que nós temos é que minimizar essas dificuldades. É como diz, em todos os setores é complicado. Você vai por exemplo, um amigo meu dizia o seguinte: na universidade, como a gente não tem dinheiro, a gente gerencia a vaidade. Tá certo. Na família, nós gerenciamos emoções. Né? Cada caso é um caso. No trabalho, nós temos que gerenciar um produto que nós vamos entregar. Então, a integração, eu fiz todo esse introito falar sobre isso, porque a integração é uma questão institucional. Puramente institucional, não é técnica, é institucional. É como nós vamos nos organizar para produzir juntos, tirando as diferenças. Né? Bom, falando do desenvolvimento, nós temos, é importante caracterizar isso, os estágios da urbanização. Nós tivemos a primeira fase de migração acelerada até os anos 90. Depois veio a redução de fertilidade, que eu já falei, crescimento de periferia de forma irregular e abandono de área central, forte pressão sobre a área de abastecimento e mananciais, estabilização da população e diminuição da densidade, que é uma fase que nós estamos hoje. Se vocês olharem as cidades brasileiras, de norte a sul, varia a quantidade de população irregular. Mas dificilmente uma cidade hoje não tem população irregular. Mas se você vai para o norte, nordeste, você vai encontrar talvez 50%, 60% da cidade irregular. Vai mais para o sul e sudeste, você vai encontrar menos população irregular, mas vai encontrar. E isso é uma questão importante. Você tem cidades hoje que estão chegando à cobertura quase total de esgoto, mas os rios continuam poluídos. Por quê? Porque grande parte vem das áreas irregulares que não passa esgoto, não passa isso, não passa aquilo, mas tem forma de resolver. Mas nós vamos adiando esse processo. Então, o entender a nossa cidade é muito importante. Resolver tudo, vamos por partes. Né? Desenvolvimento urbano acontece com áreas impermeáveis, verticalização e densificação dos espaços com pouco espaço público, avenidas paralelas à macrodrenagem e canalização da mesma. Isso é uma tristeza, né? Mas é o que acontece. Por que o cara canaliza? Porque ele vai fazer uma parede de concreto e vai diminuir a rugosidade para baixar o nível e fazer a água o mais rápido possível. Lembre-se essa frase que eu vou dizer. A hora que você canalizou um rio, você transfere o problema de um lugar para o outro. Ou seja, quem livra uns e joga o problema para outros em maior magnitude. Então, canalização é desastroso se ela não vier como mitigação do seu impacto, porque ele transfere impacto sistematicamente e de forma significativa. Condutos de redes pluviais acelera todo o escoamento, gera erosão onde não está protegido. Eu já vi cidades que têm cobertura quase toda de esgoto que perdeu a cobertura porque a erosão gerada pelos condutos derrubou toda a rede de esgoto que vinha paralela aos rios pela erosão. Então, as coisas, fez o esgoto, o outro foi lá e derrubou o esgoto dele, porque ele acelerou o escoamento. Tá? Então, planejamento urbano que considera apenas sombreamento, aspectos volumétricos e trânsito, desprezando as outras infraestruturas como água, saneamento, drenagem urbana e inundação ribeirinha. Quantas cidades, você conhece alguma cidade que fez um plano diretor levando em conta a área de inundação? E todo mundo sabe que inunda. E aí, quando o cara vai fazer o plano diretor da cidade e bota lá um monte de gente para ocupar aquela área que inundação. Vem cá, todo mundo é idiota? Não dá para entender. E eu entendo, na realidade, por que isso ocorre. Porque o dono da terra é o que comanda prefeituras. É o que tem poder dentro da cidade. E ele não quer que ninguém mexa com a terra dele. Ele quer continuar botando os trouxas lá, na área de inundação. E isso gera o que nós temos, impacto. Quanto custa uma família que vai para a inundação? Custa, em reassentamento, no mínimo R$120 mil. Você vai tirar depois? Se entrar 100 famílias, você vai tirar?
Quanto isso vai falar? Só em 100 famílias são 10, 15 milhões, 12 milhões de reais. Se entrar 1.000 famílias, são 120 milhões de reais. Não vão tirar nunca mais. Então, aí o prejuízo acaba ficando com as famílias que vão para lá. Então, esse planejamento, que na realidade não é planejamento, é expressão de desejo. Né? Plano diretor é uma expressão de desejo, porque ele não se configura. Né? E geralmente mal feito. Né? No Brasil, numa determinada década, lá no início dos anos 2000, toda cidade era obrigada a ter plano diretor urbano. Não sei se você se lembra. E aí era um tal Ctrl-C, Ctrl-V, né? Então era tudo plano Ctrl-C, Ctrl-V. Tinha cidade que tinha assim, para a área costeira próxima ao mar, e o cara estava lá no interior. Né? Então, coisas dessa. Esqueceram o nome da outra cidade. Então. Não preserva condições naturais de escoamento, infiltração, desenvolve condutos, galerias e canais com superfície concreta para aumentar o escoamento, geralmente mantidos de forma subterrânea. Consequências são impacto direto sobre a qualidade de vida da população. Aí você gerou a cidade legal e a cidade ilegal. A cidade legal é aquela que está dentro das normas da cidade, aprovado lá, e tem as invasões, que vão se legalizando ao longo do tempo. E se você perguntar para as pessoas que moram em áreas desse tipo, qual é a maior meta deles, é legalizar a propriedade que eles têm. Uma vez uma empregada minha, muitos anos atrás, veio pedir emprestado dinheiro para comprar uma área verde. Eu falei, o que é isso? Ela me explicou, era uma área que o cara estava invadindo, uma área verde que ele estava invadindo, e ele estava vendendo os lotes. Era o loteamento informal. Não. Pelo menos eu tenho que ter princípio. Eu falei, não, vamos procurar um outro lugar para você morar. Áreas mananciais ocupadas em função da legislação, falta de investimento em infraestrutura preventiva, valor reduzido dos terrenos. No início, muitas vezes essa infraestrutura não acontece porque o valor do terreno é pequeno, o cara não vai ter rentabilidade, não consegue investir na infraestrutura, porque a cidade vai atrasada. Depois ela é obrigada a fazer a infraestrutura. Se ela se antecipasse, ela dava maior valor ao terreno e o cara faria a infraestrutura. Porque a cidade está sempre correndo atrás desse processo. Migração da população de baixa renda predomina, e aí produz a cidade legal e ilegal. Os planos diretores são obra de ficção e atende a cidade legal, possuem visão de previsão e não de planejamento. Por sinal, fazendo um parênteses aqui, hoje existem em algumas cidades algumas outras ações para modernizar isso, para melhorar. Depois eu vou falar sobre isso, aqui não é o momento ainda. Falta de uma gestão permanente. A cada mandato mudam as pessoas, se perde informações. O governo anterior joga tudo fora para o outro que vai entrar. É bem cívico isso, né? Informações, manuais e projetos realizados são perdidos. O planejamento da cidade é fragmentado e setorizado. Falta de capacidade de geração, formação e remuneração. Forma-se lobbies de serviço entre quem fiscaliza e quem executa. Falta de profissionais mais permanentes, qualificados e remunerados para a gestão do sistema urbano dentro de uma concepção integradora. Está tudo aqui, nós sabemos o problema. A dificuldade é conseguir resolvê-lo. Né? A dificuldade é que nós temos governos, quando eu falo governos, é Estado, município e federação, que são de governos e não de Estado. Um país como o Brasil, que quando entra um presidente nomeia 25 mil cargos, ele não tem Estado. Não é? Inglaterra, está certo que é menor, mas tem é mais rico que nós. Inglaterra, quando entra o primeiro-ministro, muda na melhor das hipóteses, menos de 2 mil pessoas.
Nós somos 25 mil cargos alterados. O cara não tem nem noção quem é. Né? Então, quem chega ainda cria cargos que você sabe que é para poder fazer aquela estratificação que não vai dar em nada em lugar nenhum. Então a gente fica de mãos atadas porque a gente não tem caneta para fazer isso. Isso é muito triste para a gente que está no estado muito bom, a gente fica vendo isso em cada... repetidamente a cada 4 anos. Repetidamente. Então quem entra ainda quer criar mais cargos para não fazer nada, né? Enfim, criar aquele monte de cargo lá para pôr gente que não sabe de nada e vai colocar tudo abaixo de novo. Nós chegamos a 36 ministérios. Eu acho que nesse processo um dia nós vamos chegar a 300 ministérios. Né? O problema é que tem limite de gasto de dinheiro, né? Porque dentro da filosofia de quando Portugal estava no Brasil era que tomar todo o dinheiro da sociedade. Né? Era essa a lógica portuguesa, ao ponto de que era proibido ter escolas, proibido ter comércios e etc., porque tinha que ficar tudo com a coroa. Né? Não mudou, só mudou as pessoas. Água e esgoto. Você tem abastecimento com mananciais sendo... Aqui é a configuração tradicional, você toma a água do manancial, leva para a estação de tratamento, para reservatório de distribuição, depois você coleta, leva para o tratamento de esgoto e devolve para o rio tratado. Esse é digamos, as partes do sistema de água e esgoto. Os cenários principais é aquilo que nós já falamos, da perda da distribuição, né? A contaminação de mananciais, a falta de coleta de esgoto e a falta de tratamento de esgoto. Né? Você tem estações de tratamento de esgoto que não funcionam porque não tem esgoto que chegue até lá. Né? Excesso de demanda, conflito com o uso da água, lei da prioridade do abastecimento, a realidade pode ser outra, contaminação do rio por despejo de esgotos sanitários, eutrofização dos reservatórios, que nós acabamos de ver, e dificuldade de preservar áreas de mananciais devido à ocupação ilegal por falta de tratamento. Isso aqui é a área de preservação, APP da Billings. Olha que isso é uma área de manancial, toda ela ocupada. E só é possível resolver isso com interceptores. Mas olha como está verdinho. Não é porque... o abastecimento, perdas da rede de abastecimento, 35% a 60%. Disponibilidade está reduzido por falta de qualidade da água gerada por falta de tratamento de esgoto. Contaminação agrícola, contaminação industriais por um infinito grupo de poluentes. Grandes cidades e regiões metropolitanas estão no limite da capacidade, como São Paulo, e passam a utilizar água de reuso. Nós hoje, nas grandes cidades brasileiras, estamos usando reuso em boa parte. Né? Racionalização geralmente não tem sido uma política de gestão devido à falta de incentivos. Se houver redução de demanda, afeta o faturamento. Países desenvolvidos estão na fase do brinco poluente. Isso eu já comentei, o exemplo da Coreia e de Los Angeles, que adotaram políticas diferentes. O esgoto sanitário, baixa cobertura de coleta e tratamento de esgoto no país, esse é o maior problema ambiental e hídrico do Brasil. Falta de rede de tratamento de efluentes, quando existe somente rede o problema aumenta, porque quando você coleta e não trata, você concentra a carga e a poluição em determinados trechos. Mesmo com rede, a população não conecta, e quando conecta, pode conectar na rede errada. É o assunto do cara encontrar o primeiro cano que ele encontra pela frente, ele conecta. Aí você gera. O ideal é que toda a conexão fosse feita pela empresa de saneamento. Não é. Aí fica aquela briga, não, porque é atribuição, porque ele entrar na casa do cara. Então, o resultado. Para que nós estamos fazendo esse esgoto separador, se ele vai ser misto? Essa é uma pergunta. Né? Resultado, 2 redes com esgoto misto, a rede de esgoto fica sobrecarregada no período chuvoso e as ETs funcionam com baixo rendimento.
Porque quando existe variação de carga muito grande, o tratamento fica prejudicado. Não existe fiscalização e o resultado é poluição. Nós não temos a fiscalização da qualidade da água, da operação das estações de tratamento. Você conhece alguma cidade que o rio urbano é limpo? Eu sempre pergunto isso. Isso mostra o completo fracasso do saneamento do país. O sistema permite cobrar por esgoto sem ter tratamento. Por que a empresa vai fazer, então? Em muitos estados brasileiros, não sei em Minas Gerais, muitos estados brasileiros, na hora que você coletou esgoto, você já cobra por água e esgoto. Aqui cobra, mas só cobra quem deposita, são bonzinhos. Não, alguns já cobram tudo. Aí eu pergunto o seguinte, então para que ele vai fazer? Você já está recebendo tudo que tem para receber. Então, essa é uma pergunta, porque aí você não tem nenhum incentivo do cara. E mesmo assim, como o valor do esgoto é pequeno, ele também não tem um incentivo, mesmo que tivesse não cobrando. A gente sabe que água é 40% do custo, mais ou menos 40% do custo, e esgoto mais ou menos 60% do custo. Aqui nós cobramos 100% para a água e muitas vezes 80% para o esgoto. Então, o esgoto está mal cobrado. Ou então você sobe o preço da água para poder cobrar o esgoto decente e ter um... Então, a formulação está mal, né? Tarifa mal estruturada, que é o ponto que eu queria mencionar. Contaminação das águas pluviais, a carga pluvial num dia chuvoso é superior ao do esgoto sanitário. Quer dizer, nos dias chuvosos a carga é significativa. Mas o pior problema não é esse, o pior problema é que são metais, não são carga orgânica. Corre no início da chuva, a carga é transportada por material sólido e possui grande quantidade de metais que se depositam no fundo dos rios urbanos, gerando potencial carga permanente. Para reduzir essa carga, a gestão deve ocorrer sobre o escoamento pluvial, com retenção e detenções e reduzir a deposição. Aumentar a deposição. A condição crítica ocorre no início do período chuvoso, de novo, eu sempre falo isso. E a forma de você fazer gestão da redução da qualidade da água pluvial é em conjunto com a controle da quantidade. A única cidade que tem norma para controle de quantidade e qualidade da água é Brasília. Então, Brasília, se você vai fazer um licenciamento de um empreendimento, você é obrigado a prever o amortecimento. A norma diz o seguinte: a vazão máxima que você pode jogar para a rede pública, Brasília acho que é 26 litros por segundo por hectare, que corresponde a uma vazão com coeficiente de escoamento de 15%, ou seja, vazão natural. Se passar disso, você tem que se virar, ou se faz um reservatório, ou faz infiltrar, mas o que a rede pública tem que lançar é isso. Então, se você fizer um reservatório, que é o que geralmente se faz, a primeira parte do reservatório tem que controlar os primeiros 26 milímetros de chuva de Brasília, do escoamento superficial dos 26 primeiros milímetros, que corresponde, se esse 26 milímetros ficarem depositados por 24 horas, ele reduz até 80% da carga do pluvial. Então, você tendo os dois pequenos reservatórios, no investimento que você está fazendo, você vai mitigando isso. Isso é desde 2011. Tá? Pois não. É que você falou sobre tarifa. Nós temos um grande problema aqui, acho que no Brasil todo, principalmente em Minas, que já acompanhei muito, com relação à tarifa. Às vezes, quando o município faz o tratamento, né? A gestão é do município, municipal. E aí ele não cobra, né? Ele tem que cobrar, tem que ter uma tarifa que você não é autossustentável, não tem Sim. como. E aí ele não cobra, faz um tratamento inadequado, porque vai aumentar o valor da conta da população, né? Então, às vezes, eu estava numa reunião com municípios, aí, apresentando o Plano Municipal de Saneamento, né, a importância do plano e a importância de se ter a tarifa, não tem como não tarifar os serviços e tal. Aí o prefeito falou, mas se eu tarifar, a população vai ficar revoltada e eu perco a eleição. Ele falou justamente isso, eu perco a eleição. Eu falei, nossa, socorro.
Esse é o dilema, por isso que, por exemplo, não tem, apesar da lei prever, as cidades não têm taxa de drenagem. Não? Agora, é aquela coisa, né? Se você não tiver um processo de comunicação adequado, né? Você fica nesse medo permanente. Agora, você quer o serviço? Essa é a pergunta, né? Se você não quiser, você vai ser multado pelo meio ambiente. A cidade vai ser multada. E os cidadãos pagaram uma multa por ele não ter tratamento de esgoto. Deveria ser assim. Por que a indústria é multada e a população e a cidade não é? Não é? E naquela oportunidade a gente falou muito para essa questão da comunicação, né? Da sensibilização e do indivíduo saber o que é isso, o que é o tratamento de esgoto, o que é o tratamento de água, a importância do saneamento, né? Então, essa comunicação é muito importante. Aí vem um ponto seguinte, você, de um lado, tem a comunicação, a educação, do outro lado, você tem que ter o enforcement. Quer dizer, se você não é cobrado, se a cidade nunca é cobrada a tratar o esgoto e pode poluir quanto ela quiser, vai acontecer. Agora, se ela for começar a receber uma multa, dá um período de carência de 1 ou 2 anos, não fez nada, a partir de agora começa uma multa, já avisado de tantos, de uma certa quantia anual, que vai para o imposto predial de cada um. A questão é a coragem para fazer isso, né? É que é evidente que isso não tem perfil no decisor, que é político, ele não vê isso como uma solução. Tem vários países aqui na América Latina que é desastroso a questão de saneamento, porque ninguém tem coragem de mudar os preços. Agora tem que sair de algum lugar. Né? Professor, o senhor falou da segunda, de uma parte importante das contaminações, né, das águas pluviais, né, que é das águas fluviais, que é devido às águas pluviais, né? O que isso representa em termos de, assim, em termos de metais, por exemplo, de aporte dentro das casas do curso d'água, comparando a parte dos efluentes domésticos e aqueles veiculados via as águas pluviais? Nos efluentes domésticos tem muito pouco metais, mas no esgoto pluvial tem muito metais. Então, o que vai acontecer é que os rios urbanos vão ficar bastante contaminados. No fundo desses rios urbanos vão ter muito metais. Como o metal é um componente cancerígeno, geralmente, né? E se você usar essa água para abastecimento em algum ponto depois, você tem a chance de estar tendo uma condição desfavorável. O quanto e condições vai depender de cada caso, mas isso é um risco. Os Estados Unidos fizeram o tratamento de esgoto de todas as suas cidades e gastaram 300 bilhões de dólares na década de 70, 80. Quando terminou de fazer isso, eles viram que não estavam limpos os rios, que tinham problema da água pluvial, contaminação difusa. E aí, a partir do final dos anos 90, começo dos anos 80, começo dos anos 90, começou a política de controle de águas pluviais. Aí a EPA, que é o IBAMA americano, estabeleceu no início dos anos 90 que todas as cidades acima de 100 mil habitantes tinham que fazer um plano de redução das contaminações das cidades. E é curioso porque, certa vez, eu perguntando a um cara muito conhecido nos Estados Unidos nessa área, eu perguntei, tá bem, a EPA exige todas as cidades acima de 100 mil habitantes que façam o plano e a implementação dele. E se ela não fizer? Eu perguntei. Como todo brasileiro pergunta, e se o cara não fizer? O cara falou assim, não estou entendendo. Ele não entendia isso. Porque num país onde lei é lei, se obedece. Depois de um certo tempo de eu conseguir convencê-lo que em alguns países assim, não se obedece à lei, ele parou para pensar e falou, puxa, pensar o que a EPA poderia fazer se a cidade não fizesse. Aí ele falou, não, a EPA entra na Suprema Corte contra a cidade, porque a Suprema Corte lá é regional, é estadual, que não é a Suprema, né?
Lá você tem o primeiro nível de decisão. Não é que nem aqui o Brasil tem 2.566 instâncias, né? E outras para os amigos dos amigos, né? Mas aqui lá não tem a primeira instância, que é o juiz de primeira instância, depois tem a Suprema Corte Regional. E para ali. Só vai para a Suprema Corte Americana questões essencialmente muito específicas da Constituição. Então morre ali na segunda. Por isso que, como nos Estados Unidos o juiz é eleito, tanto o juiz de primeira instância como o juiz de tribunais, existe uma luta muito grande na eleição de juízes das Supremas Cortes Regionais entre os interessados. É bem interessante. Eu não sei, é complicado aqui, seria aqui. Mas, por exemplo, tem os juízes litigantes, os advogados litigantes de grandes escritórios, que fazem campanha para determinados juízes. E tem as indústrias que não querem pagar litigação, que fazem campanha para outros juízes. Na eleição, e são 5, tem que ser ímpar, né, para tomar decisão. Mas esse é um parênteses da história da coisa. Mas o fato é que essa foi um mecanismo que eles utilizaram. Depois de um certo tempo, que eu não me lembro que ano que foi, eles começaram a exigir também das cidades menores de 20 mil habitantes. Eu chamei atenção para isso, porque na região do Alto São Francisco, nós temos muitos polos, igual tem na região metropolitana também. E até então a gente não se preocupa tanto com esses. A gente às vezes coloca uma porção de limitações quanto à questão de efluentes, né, domésticos e industriais às vezes, mas essa questão de pluvial a gente passava muito isso é muito mais grave numa área urbana muito extensa, onde as contaminações do ar são mais significativas. Porque toda a contaminação do ar vai parar na água, na chuva, né? Então, e geralmente são produtos de petróleo, né? Talvez a nossa contaminação no Brasil seja menor que nos Estados Unidos e na Europa, porque aqui tem álcool. Então, provavelmente, diminuiu ou aumentou os problemas de poluição de metais em função do uso mais ou menos do álcool no combustível, porque ele é a fonte de grande poluição da superfície contaminada. Impactos do desenvolvimento rural, aí vocês têm um pouco das cargas relacionadas com os tipos de cobertura, em quilogramas por hectare ano. Erosão do solo, escoamento pluvial de áreas agrícolas, depende de prática de conservação do solo e dos tipos de aplicação defensivos agrícolas no plantio. Salinização em áreas áridas e semiáridas, em função do tipo do solo e uso do solo, e sistema de irrigação. Impactos da barragem a montante. Isso aqui não é uma barragem específica, são os potenciais impactos que podem acontecer quando você constrói uma barragem. Você tem, primeiro, o impacto social, é o relacionado com a desapropriação, deslocamento de pessoas da área de inundação do lago, que é um impacto importante, geralmente o mais importante. Redução da velocidade do escoamento. Quando você faz um reservatório, você aumenta a profundidade e diminui a velocidade. Formação do lago, deposição de sedimentos na entrada do lago. Aqui, bom. E distribuição ao longo do reservatório, assoreando, com retenção dos sedimentos, a água para jusante tem pouco sedimento. Estratificação térmica, com a profundidade, redução da qualidade da água, com a profundidade, resultado da inundação de matéria orgânica, etc. Com a redução da velocidade do tempo de residência e entrada de nutrientes, o lago tende a eutrofizar, com geração de gases, algas, etc., que nós já vimos. Alteração na fauna e flora devido à variabilidade dos níveis da velocidade do fluxo e alteração do corredor biológico devido à barragem. Você vai mudar a fauna toda daquele sistema, porque tem peixes que estão acostumados com o rio, e aí você faz um lago, vai ter aqueles que vão sobreviver melhor e vão eliminar os outros, e vão ter predominância de espécies.
No fundo do reservatório é formado um reservatório de carga poluente, porque vai depositando e ali vai ficando um reservatório poluente, né? Que pode se misturar com a massa de água em função do efeito do vento e das inundações, gerando forte demanda de oxigênio e impacto no sistema aquático. Risco de inundação a montante do reservatório, em função da sedimentação do lago, incertezas na delimitação do lago e na operação das comportas do vertedor e turbina. Recentemente, tem acontecido, não sei se aqui em Minas Gerais, mas em alguns lugares eu vi um ou outro aproveitamento que eu chamo de malandragem hidrológica. Mais uma malandragem terrível. O indivíduo, ao delimitar a área do reservatório para desapropriação, ele tem que calcular o quê? Qual a vazão que está chegando e a linha d'água de escoamento. Se você usar o que normalmente você tem que fazer, é calcular qual é a vazão de projeto do vertedor, calcular a linha d'água e essa é a área de desapropriação. Ou trabalhar com uma, não que não chegue a vazão de projeto, mas que seja, digamos, um pouco menor. O que está acontecendo é que muita gente, para economizar na desapropriação e no empreendimento, estão fazendo essa linha d'água com a vazão média. Aí, depois de pronto, começa a ter os problemas, começa a inundar na cidade que está montante, porque o cara não quis desapropriar. Então, e o órgão que tinha que fiscalizar não fiscalizou isso. Corta a massa. O cara, para calcular a desapropriação, ele usou a média, não a máxima. Não, ele não calcula essa área, ele calcula isso para a desapropriação, para o vertedor, para a segurança, sim, tudo bem. Mas para a desapropriação, para não ter que gastar o dinheiro, ele usa a vazão média. Aí gera um monte de problemas depois. E cai no colo do pessoal do licenciamento. Isso. Então, a cota de desapropriação é fundamental, porque porque o cara joga com o seguinte, vai inundar só de vez em quando, então eu desaproprio menos e deixo a coisa acontecer. Eu investi menos, vou receber mais, meu custo inicial de investimento vai ser menor. Mas depois de operação ele vai ter que ter, aí que vai acontece que ele é obrigado a ter uma operação em tempo real para minimizar, abaixar o reservatório quando vem uma grande enchente, mas isso não resolve o problema. E esse é uma malandragem que não é das menos frequentes. Então, malandragem de projeto. Eu já sei pelo menos de 2 ou 3 casos. Sem contar os problemas de erosão. Ninguém estuda o problema de erosão ajusante, geralmente. Professor, mas em cima do que o senhor acabou de colocar, qual é a condição, por exemplo, porque assim, geralmente os órgãos fiscalizadores, controladores são criticados por não conseguir identificar esse tipo de problema. E nós não temos condições de ir a campo, fazer levantamento topográfico. Não, isso é por simulação que você faz. Então, a gente não tem geralmente essas ferramentas de simulações. Você pode exigir do indivíduo o estudo. E aí vem, mas o estudo que ele nos apresenta passa tudo. Geralmente ele não apresenta algo que vai ser, na hora que você vai conferir, vai dar algum tipo de erro. Se ele tem essa má intenção, no projeto dele ele vai colocar as informações a contento para que na hora que a gente vá verificar... Porque é o seguinte, se ele apresentar um estudo de remanso, que é o estudo de remanso, ele tem que apresentar para a vazão porque se você está construindo um reservatório, a tua área de influência é a área de influência do remanso referente ao teu vertedor, da vazão do vertedor. Se você, em vez de usar a vazão de projeto do vertedor, usar a vazão média, é isso que você tem que observar. No próprio projeto dele, ele entra em contradição. Ele coloca uma informação para determinadas coisas e depois, para outras, ele usa outra. Seria isso? Não, mas aí... Mas tem casos desse tipo, que o cara ele faz todo o projeto de segurança da barragem, na hora que ele vai calcular a área de inundação dele, ele calcula o remanso com a vazão média.
Muitas vezes acontece isso porque o reservatório está próximo de uma cidade. E chegando próximo da cidade, o custo vai ficar muito alto de desapropriação. Aí ele dá essa gambiarra. Bom, impactos a jusante, variabilidade dos níveis em função da operação da barragem, principalmente em usinas de ponta, que operam... vamos parar agora, que eu ia começar um novo, já são quase 12h30.